Você acredita que é um dos escolhidos por Deus? Ou talvez já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem ter um propósito especial, enquanto outras não? E se eu te dissesse que essa ideia pode ser uma ilusão, um equívoco que pode estar te afastando do verdadeiro significado da conexão espiritual? No vídeo de hoje vamos explorar algo profundo. Será que realmente existem os escolhidos? Ou será que todos nós viemos da mesma fonte criadora, compartilhando o mesmo potencial divino, mas apenas em diferentes níveis de consciência? Prepare-se para desmistificar mitos e trazer clareza sobre o que significa de fato despertar espiritualmente. Mas antes de começarmos, obrigada por você estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir esse vídeo e se inscrever para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade, à expansão da consciência e principalmente do despertar espiritual, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. Depois de anos estudando, percebi que uma das maiores armadilhas na jornada espiritual é acreditar que apenas alguns têm um chamado especial. Por isso, eu quero compartilhar com você uma visão libertadora que pode transformar a forma como você se enxerga e enxerga os outros. Então, se você já sentiu que era diferente ou até mesmo escolhido por Deus, fique comigo até o final deste vídeo, onde eu vou te mostrar os 5 mitos mais comuns sobre os escolhidos e revelar a verdade por trás deles. Afinal, por que tantas pessoas acreditam que algumas são preferidas por Deus, enquanto outras não? De onde vem essa crença? Essa ideia, na verdade, tem raízes profundas em diversas tradições religiosas e espirituais ao longo da história. Em muitas culturas, ser escolhido era associado a uma missão especial, como se houvesse um grupo seleto que carregasse um propósito divino exclusivo. Em textos sagrados encontramos histórias de profetas, líderes espirituais ou povos inteiros que eram vistos como eleitos. Mas ao analisarmos isso profundamente, percebemos que esses exemplos foram muitas vezes interpretados de forma literal ou distorcida. Em vez de serem símbolos de potencial humano e evolução espiritual, passaram a ser vistos como privilégios concedidos apenas a alguns poucos. Essa visão limitante criou uma separação entre os escolhidos e os outros, algo que não está alinhado com a verdadeira essência da espiritualidade. Pense nisso, a espiritualidade, em sua essência, fala sobre união, sobre reconhecer que todos somos parte de um mesmo todo. Mas a crença dos escolhidos muitas vezes alimenta o ego, nos faz sentir superiores ou, ao contrário, inferiores e desconectados. Essa ideia também pode ser usada como justificativa para evitar a própria responsabilidade espiritual. Afinal, se apenas os escolhidos têm uma conexão especial com Deus, o que acontece com aqueles que ainda não despertaram? Será que eles não têm nenhum propósito ou valor? Na verdade, esse tipo de pensamento é uma armadilha. Ele nos distancia do que realmente importa, a consciência de que viemos da mesma fonte criadora e que todos temos um potencial infinito dentro de nós. Não é sobre ser especial, mas sobre reconhecer que cada um de nós é igualmente importante na grande teia da criação. E é aqui que entra a reflexão. Será que você acredita ser um escolhido porque realmente sente uma conexão genuína ou porque essa crença alimenta uma necessidade do ego? Essa é uma pergunta que vamos explorar mais profundamente à medida que desmistificamos os 5 maiores mitos sobre os escolhidos. Agora que entendemos como a ideia de escolhido surgiu e como ela foi moldada ao longo do tempo,
É hora de entrar no primeiro mito que reforça essa crença: a ideia de que Deus tem seus favoritos. Esse mito é comum porque para muitas pessoas parece natural imaginar Deus como alguém que escolhe quem merece mais atenção, amor ou propósito. Afinal, se em nossa sociedade estamos acostumados a competir por reconhecimento e validação, por que seria diferente em relação ao divino? Mas a verdade é muito mais libertadora do que isso. Deus, ou a fonte criadora, não opera com favoritismo. Viemos todos da mesma fonte. Carregamos a mesma centelha divina dentro de nós. Não há mais ou menos para Deus, porque o todo simplesmente é. Pense em algo simples, como o sol, por exemplo. Ele brilha para todos, sem fazer distinções. No entanto, nem todos abrem suas janelas para receber a luz. Isso não significa que o sol tem seus favoritos. Significa apenas que alguns estão mais abertos e conscientes para acolher a sua energia. Na espiritualidade, o que chamamos de favoritismo muitas vezes é apenas uma questão de consciência. Quando você eleva a sua consciência, começa a acessar mais possibilidades e a se conectar de forma mais clara com o todo. Isso não te torna especial ou diferente, mas te coloca em um lugar onde você pode viver com mais propósito e clareza. Então, a próxima vez que você ouvir alguém dizer que é um escolhido, porque recebeu mais bênçãos ou dons, lembre-se, a única diferença está no nível de consciência e na abertura de cada um. O divino está sempre disponível para todos nós, sem exceção. E é exatamente isso que nos leva ao próximo mito, que explora como muitas pessoas confundem o despertar espiritual com superioridade. Vamos entender por que isso é uma armadilha do ego e como evitar cair nela. Muitas pessoas acreditam que ao se conectarem espiritualmente ou despertarem sua consciência, isso automaticamente os torna superiores aos outros. Esse é um dos mitos mais perigosos e também um dos mais sutis, porque ele se disfarça de evolução espiritual, quando na verdade está alimentado pelo ego. Esse mito surge porque o despertar espiritual traz uma sensação de clareza e propósito. De repente, você começa a perceber coisas que estavam ocultas, se sente mais alinhado com a sua essência e até observa mudanças significativas na sua vida. Mas o problema está em interpretar essas mudanças com um selo de superioridade. A verdade é que o despertar espiritual não é um privilégio, mas uma responsabilidade. Se você está em um momento da jornada em que a sua consciência está mais elevada, isso não significa que você é melhor do que quem ainda está começando. Pense em uma montanha. Quem está mais alto pode ter uma visão mais clara, mas isso não significa que os outros não possam chegar lá, ou que o topo seja o único lugar de valor. Quando você acredita que é superior aos outros por causa da espiritualidade, está na verdade reforçando a separação de que o despertar deveria dissolver. O propósito do despertar é unir e não separar. Essa ideia de superioridade também nos desconecta da compaixão, algo essencial na jornada espiritual. Ao invés de se perguntar o que me torna diferente dos outros, pergunte-se: como posso usar essa consciência para ajudar os outros em suas jornadas? E é aí que está a verdadeira evolução. Perceber que não estamos aqui para competir ou nos comparar, mas para nos apoiar mutuamente na caminhada. Vamos agora para o próximo mito, que é ainda mais sutil e comum, que muitas vezes passa despercebido. A ideia de que sentir-se especial é uma prova de que você foi chamado por Deus. Esse mito pode parecer inofensivo, mas na verdade é uma armadilha. Isso acontece porque ao despertarmos espiritualmente, começamos a nos reconectar com quem realmente somos.
E esse processo traz uma sensação única de plenitude e propósito. No entanto, é fácil confundir esse sentimento com o chamado exclusivo, como se fosse uma prova de que somos escolhidos ou diferente dos outros. Mas aqui está a verdade: essa sensação de ser especial não é um sinal de favoritismo divino. Ela é um reflexo do seu próprio despertar, uma percepção mais clara da sua conexão com o todo. É como abrir uma janela para um horizonte que sempre esteve lá, mas que você não conseguia enxergar antes. Essa ideia pode te levar a um grande erro: usar esse sentimento para se afastar dos outros em vez de se aproximar. O propósito do despertar não é te isolar em uma bolha de superioridade, mas te lembrar de que você faz parte de algo muito maior. Essa sensação especial é, na verdade, um convite para compartilhar a sua luz e não para se distanciar. Isso nos leva ao próximo mito, que aborda uma crença ainda mais intrigante: a ideia de que os escolhidos possuem poderes ou dons especiais inacessíveis aos demais. Essa crença muitas vezes nasce de histórias e figuras espirituais que demonstraram habilidades impressionantes, como intuição aguçada, cura energética ou uma forte conexão com os planos superiores. Isso alimenta a ideia de que esses dons são privilégios de poucos, como se fossem sinais de que essas pessoas foram escolhidas por Deus. A verdade, no entanto, é bem diferente. Esses chamados poderes não são exclusividade de ninguém. Eles são, na verdade, habilidades espirituais que todos nós podemos desenvolver ao elevar a nossa consciência e a nos conectar com a nossa essência divina. É como um músculo que pode ser fortalecido com prática e dedicação. Pense, por exemplo, na intuição. Algumas pessoas podem parecer mais intuitivas porque estão mais conectadas com as suas emoções e silenciam a mente para ouvir a sabedoria interior. Isso não significa que as outras pessoas não possam alcançar o mesmo nível de conexão. É uma questão de prática, intenção e abertura. Além disso, quando acreditamos que apenas alguns têm acesso a esses dons, acabamos nos distanciando do nosso próprio poder interior. É importante lembrar que o divino está igualmente disponível para todos. O segredo está em quanto você se permite explorar e desenvolver essas capacidades. Então, ao invés de olhar para quem já desenvolveu habilidades e pensar: eles têm algo que eu não tenho, pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para me conectar mais profundamente com meu próprio potencial? Chegamos ao último mito, um dos mais perigosos. A ideia de que se você é um escolhido, então os outros estão automaticamente errados ou desconectados. Esse mito cria uma sensação de separação, como se o despertar espiritual fosse um clube exclusivo. Ele surge quando alguém começa a se identificar com a ideia de escolhido e, sem perceber, passa a julgar ou até desprezar quem não compartilha das mesmas crenças ou experiências. Mas a verdade é que o verdadeiro despertar espiritual não separa, ele une. Não existem eles contra nós, porque no nível mais profundo, todos somos um. Cada pessoa está em um ponto único da jornada espiritual e ninguém está errado. Assim como na natureza, onde cada planta e árvore cresce no seu tempo, cada ser humano desperta no momento em que é certo para ele. Essa crença também pode nos fazer perder a compaixão, que é uma peça central da jornada espiritual. Quando julgamos ou rejeitamos os outros por não estarem no mesmo nível, esquecemos que um dia também já estivemos no início da nossa jornada, buscando sentido e entendimento. Então, ao invés de olhar para os outros como desconectados ou menos conscientes,
Veja cada encontro como uma oportunidade de aprendizado mútuo. Lembre-se que a jornada espiritual não é sobre criar divisões, mas sobre construir pontes. Agora que desmistificamos esses 5 mitos sobre ser um escolhido, é importante refletirmos sobre o que isso realmente significa na prática do despertar espiritual. Essa jornada não é sobre títulos, privilégios ou separação, mas sobre conexão com o todo e expansão da nossa consciência. Infelizmente, vemos cada vez mais na internet pessoas que disseminam a ideia de que apenas alguns são especiais, reforçando o mito de que existem escolhidos com acesso exclusivo ao divino. Essa narrativa cria uma ilusão perigosa, gerando ainda mais separação e alimentando o ego, tanto de quem acredita que é superior, quanto de quem se sente inferior. O despertar espiritual não é uma competição, não é um rótulo que se ganha ou uma medalha que diferencia melhores de piores. Ele é um processo contínuo e único para cada pessoa. O verdadeiro propósito do despertar é nos lembrar de que somos todos iguais em essência, partes de uma mesma fonte criadora, e que o nível de consciência não nos torna melhores, mas mais responsáveis por contribuir com o coletivo. E se você precisar de ajuda para entender melhor o despertar espiritual, clique no link do primeiro comentário fixado. Quando vemos alguém na internet ou mesmo em nossa convivência dizendo "eu sou um escolhido" ou "apenas alguns têm essa missão especial", precisamos lembrar que essa visão está desalinhada com a verdadeira espiritualidade, porque no fundo todos somos chamados, todos temos um propósito e todos somos igualmente importantes no grande plano divino. A única diferença está em quem escolhe ouvir esse chamado e trabalhar conscientemente para expandir a sua conexão com o todo. Então, ao invés de cair na armadilha da separação, use o seu despertar espiritual para unir. Pergunte-se: como eu posso usar o que eu sei e sinto para ajudar os outros a enxergarem a sua própria luz? Essa é a verdadeira essência de quem está no caminho espiritual. Agora eu quero te convidar a refletir quais desses mitos sobre ser um escolhido já passaram pela sua mente. Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Lembre-se, o despertar não é sobre ser um escolhido, é sobre reconhecer que você já é parte do todo. Fique à vontade também para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, inscreva-se aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.